Não acredita em Deus, tem que olhar para onde? Eu acho muito difícil. Eu não acredito muito na história do ateu, né? Até a pessoa mais ateia, ela endeusa alguma coisa, né? Ela idolatra alguma coisa porque isso é natural, inerente, né, do ser humano. Para quem não acredita em Deus, a gente pode também se guiar pela história e pelas leis naturais, né? De novo, você não precisa ser cristão para saber que a civilização cristã foi a que mais deu certo até hoje. O Ocidente se desenvolveu através do cristianismo. A gente não apedreja mais mulheres na rua porque Cristo um dia chegou e falou que não era para fazer isso. Tanto que você vai no Oriente, você vai em países onde outras religiões predominam, as mulheres ainda são apedrejadas, né? Então, para mim é muito claro que moralmente e até com relação à tecnologia, desenvolvimento geral, o cristianismo foi o que deu base para tudo isso. E aí, se o ser humano agora resolver falar, que já está fazendo isso, né? Se agora, né, o ser humano resolveu falar assim, não, mas deixa eu ignorar tudo que foi feito nos últimos 2000 anos, né, a colonização da América, o desenvolvimento da civilização como um todo, com relação à economia, com relação à tecnologia, com relação às questões, a tudo. Deixa eu ignorar tudo isso e deixa eu fazer do meu jeito. Na verdade, não é nenhuma novidade, né? Porque os pagãos já viviam dessa forma antigamente. Todo mundo já se pegava antigamente. Todo mundo já, entendeu? Todo mundo já relativizava o que era o bom, o que era a verdade, o que era o belo. E isso deu ruim, né? Todas as sociedades que viviam dessa forma, as sociedades pagãs ruíram, decaíram. E o cristianismo foi crescendo cada vez mais, a ponto dele dominar o Ocidente. Dominar no sentido de que ele que construiu o Ocidente. Então, beleza, você quer viver de outra forma? Tá bom, mas eu acho que isso não vai dar certo, sabe? É que quando eu olho para esse cenário, e aí a gente fala muito da modernidade, querendo ou não, as pessoas sempre pensam, eu estou evoluindo, a tecnologia vem, eu estou evoluindo. E aí, sempre com a evolução, vão vir coisas ruins, por exemplo. A mulher no mercado de trabalho, se a gente fosse considerar como era antes, porque mudou, a mulher se relacionando com várias pessoas, ou seja, eu tenho o meu direito de escolher hoje. Antigamente, você vai ter que casar com esta pessoa, talvez para aumentar território economicamente, por ordem. Enfim, a mulher não tinha muitos direitos que ela tem hoje. E aí a grande questão desse ponto da mulher no mercado de trabalho, dos direitos que a gente tem, de tudo na vida como modernidade, o que tu enxerga nesse papel assim? Tu achou que piorou? Eu não tenho dúvidas de que tenha piorado. Vou pegar um dos aspectos que você trouxe, né? Do casamento, escolher quem se casar ou não. É só a gente... Bom, a gente ainda consegue ter acesso a casais que se casaram nesses moldes opressores, tradicionais, horrorosos, e que estão casados há, sei lá, 70, 80 anos e que são velhinhos de mão dada, que falam, eu não troco nada na minha vida pelo meu cônjuge, pelo meu marido, pela minha esposa. Então, quando a gente vai... Eu não sei, eu acho difícil alguém... A minha avó, por exemplo, minha avó ficou viúva, ela morreu com 101, 102 anos. Minha avó ficou mais de 20 anos viúva. Não, 20 anos não, perdão. Ela ficou quase 30 anos viúva. E ela nunca mais quis olhar pro lado. E assim, e não é que ela casou porque ela tinha química na cama com meu avô. Entendeu? Ela se casou porque, cara, sei lá, devia ser o cara certo ali. As famílias deviam se conhecer. E era um homem digno, né? Meu avô era militar, tal, família certinha. E ela se casou porque era o que tinha que fazer e ela não abria mão do casamento dela por nada. Ela ficou viúva e nunca mais olhou pro lado. Nunca mais pensou em encostar em outro homem. Agora, se a gente vê isso como uma opressão, é muito mais sobre uma narrativa do que é contado hoje do que sobre a verdade, né? Não vejo como uma opressão, na verdade. Eu só vejo como uma forma como ela foi ensinada a pensar e ser. Não, entendeu? É isso, sim. Porque para ela aquilo era o certo. É que eu vejo que essas mulheres, pelo que eu observo, né, através de relatos, de livros, enfim, de filmes, filmes não dá para considerar muito, mas através da literatura, através de pessoas, né, que contam relatos, que a gente vê, eu percebo que elas eram muito mais felizes antes, né? Eu não acho que as mulheres estão mais felizes. Aliás, eu não preciso falar nada, né? Segundo estatísticas, eu detesto essa coisa de dados, né? Segundo o IBGE, segundo estatísticas, porque até por eu ter estudado é ótimo, até por eu ter trabalhado no governo, eu sei muito bem como as pessoas enviesam as estatísticas, esses estudos, a gente sabe, mas beleza. Mas já que o pessoal adora, né? Assim, mas onde estão os estudos? Onde estão as estatísticas? As estatísticas também estão corroborando a ideia que eu trago agora, que é de que as mulheres eram muito mais felizes
quando viviam nesses moldes do que hoje. Se você vai pegar esses dados... esses dias eu postei no Instagram vários estudos, uns 5 ou 6, mostrando o número de depressão que só vem crescendo. Quanto mais o divórcio aumenta, mais o número de mulheres deprimidas vai crescendo. Quanto mais... que mais? Quanto mais o feminismo aumenta, quanto maior a quantidade de mulheres que se considera feminista, maior o número de mulheres com transtornos mentais. Então, assim, os dados estão aí para corroborar o que os meus olhos veem e ouvem, entendeu? Muito louca essa análise, porque eu vejo que, na verdade, a mulher quis abraçar uma jornada tripla de vida que é diferente da jornada do homem, quando ela quis ir trabalhar. Então, ela pega trabalho, ela pega casa, ela pega relacionamento, quando o homem muitas vezes acorda para ele pensar só em trabalhar e depois, lá na frente, ele vai pensar se ele vai encontrar uma mulher que ele consegue encontrar. Nesse caso, os homens foram muito mais inteligentes, né? Imagina se os homens estivessem lutando pelo direito de ser donos de casa. Pelo amor de Deus, eu quero também, eu quero ter o direito de escolher a decoração da sala. Eu quero ter o direito de dar mamar pro meu filho, sei lá. Ia ser meio doido, né? Pode ser que eles conseguissem, mas assim, o cara não é doido de falar, deixa eu ir lá fazer essa dupla, tripla jornada, porque eu tô precisando de sarna pra me coçar. E a ideia do trabalho também é uma narrativa emplacada, né? Porque as mulheres sempre trabalharam, essa que é a verdade. O que mudou foi o comportamento da sociedade, o que mudou foi... nós tivemos vários acontecimentos, né? A própria Revolução Industrial, avanço da tecnologia. Então, o trabalho hoje da mulher fora de casa se dá muito mais a esses aspectos do que a uma conquista da mulher. A mulher, inicialmente, teve que começar... Bom, voltando um pouco, as mulheres de classe baixa sempre trabalharam. Então, você tinha nos campos, né, desde a Idade Média. Antes disso, desde a Grécia, a Roma Antiga. Mas vamos lá, Idade Média. As mulheres sempre trabalharam nos campos, as mais simples. Ou classe média. Não existia classe média, mas algumas outras mulheres trabalhavam como professoras, como... enfim, mais tarde como enfermeiras, né? Então, foi progredindo essa coisa da inserção da mulher. É que não existia também mercado de trabalho, né? Por isso que é difícil a gente falar sobre o passado usando a nomenclatura moderna, mas vamos tentar. O que aconteceu foi que com a evolução, que as pessoas dizem, para mim não foi uma evolução, foi um regresso, mas beleza, com a progressão dos acontecimentos, né, no mundo, foram surgindo mais profissões. Então, pelo próprio advento da tecnologia, as mulheres tiveram mais possibilidades de profissões, porque se você pensar hoje, as profissões, as suas amigas hoje, mulheres, elas fazem o quê? Minhas amigas hoje são, sei lá, professoras do mercado digital, elas são... arquitetas, elas são psicólogas, mas não existia psicóloga até poucas décadas atrás. Não existia, entendeu? Existia enfermagem, existia professora, existia... Era pouquíssima coisa. Sim. Ou uma mulher que era administradora do patrimônio da família, né? Que era uma mulher de classe mais alta, que geralmente tinha um secretário, uma pessoa de confiança da família para ajudá-la, caso ela herdasse aquele patrimônio. Caso não, né? Uma vez que ela herdasse aquele patrimônio. Então, não tinha essa, entendeu? Era um outro comportamento.